Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que estejam muito bem. Sou a professora Anaíses, professora do Centro Educacional Jorge Alberto, e hoje, quarto ano, nós iremos juntos para a nossa aula de ciências, ok? Bom, vamos lá. Abram na página 196 do seu livro. Vou começar a transmitir para que a gente possa iniciar a aula. Bom? Vamos lá. Na página 196, nós iremos falar sobre os estados físicos da água. Isso mesmo. Iremos falar sobre os estados físicos da água. Deixa eu ver aqui, te apertou aqui sem querer. Estou de volta. Te apertou sem querer ali. Vamos lá. Na página 196, nós vamos começar a falar sobre os estados físicos da água, né? E as mudanças que ele faz. E como nós sabemos isso? Bem, gente, nós vimos já há um tempo, na última aula até, sobre algumas mudanças, sendo elas físicas e químicas, tá? Nós vimos sobre elas. E aí, tia, eu quero lembrar um pouco disso. Então, vamos lembrar um pouco disso? Peguei aqui meu módulo, para deixar aqui, ó, na página 196. Você pode acompanhar comigo, tá bom, Estherzinha? Na página 196. Vamos lá. Bom, nós falamos nas páginas anteriores, da 188 até a 195, sobre os materiais e como eles são transformados. Nós falamos exatamente, por exemplo, sobre as transformações reversíveis e as transformações irreversíveis, onde nós descobrimos que olha só o que tem aqui na 190. Que as transformações reversíveis são aquelas que os materiais podem retornar ao seu estado original. Aí nós tivemos como exemplo a água, né? Que com seus estados físicos ela consegue voltar ao seu estado original e continua sendo água. Vimos também o exemplo do papel, porque se você pegar uma folha de papel e você picar ela, ela continua sendo uma folha de papel. E você consegue, através até de uma experiência que nós temos aí, se vocês quiserem depois a tia dar uma explicada sobre essa experiência para vocês, né, sobre fazer papel ofício, né? Então tem como você, depois de picar, transformar esse papel numa folha inteira de novo, através da reciclagem, tá bom? E nós vimos sobre as transformações irreversíveis, que são aquelas, ó, em que os materiais não são capazes de retornar ao seu estado original. Ou seja, se você tem uma madeira e você coloca fogo nela, ela vira cinza. E a cinza não tem como voltar a ser madeira, não é mesmo? Então, né, gente, é sobre isso. Aí nós vimos também, lá na 192, sobre as transformações físicas. As transformações físicas, olha só, aonde os materiais mantêm suas propriedades após serem transformados, que é o caso do papel. Por mais que eu transforme ele de papel, uma folha inteira, né? De um papel sulfite inteiro, em um papel sulfite picado, ele continua sendo um papel sulfite. E depois a gente viu sobre as transformações químicas, que são transformações que têm reações químicas e mudam, né? Elas sofrem uma mudança e criam novos materiais. Aí, nós tivemos como exemplo, se eu tiver uma folha de papel e eu colocar fogo nela, ela vai virar cinzas. E não tem como eu transformar ela em papel de novo, né? Porque ela entrou em contato com o calor. Também tivemos na 193 o exemplo do silica gel, que ele tem a mudança de cor, que também é outro fator que ajuda a identificar as transformações químicas, tá? Que são, por exemplo, o silica gel ele é azul. Quando você coloca ele para absorver a umidade, né? Nós tivemos ali o silica gel azul. Quando ele absorveu a umidade, ele virou rosa, né? Ele teve uma mudança de cor quando entrou em contato com a umidade do ar. E aí agora a gente vai, ó, lá para a página 196, que é onde nós vamos trabalhar hoje, e nós vamos falar sobre as mudanças dos estados físicos da água. Porque a água ela continua sendo água, mas ela tem as suas mudanças de estado físico. Por exemplo, nós temos 3 mudanças
da água, né? 3 estados físicos da água: sólido, líquido e o gasoso. Esses são os 3 estados da nossa água e que o nosso livro vai até citar, né? Só que acontece que, para ele ir de sólido para líquido, nós damos nome a essa transformação. E do líquido para o sólido também damos outro nome. Do líquido para o gasoso, do gasoso para o líquido. Nós damos nomes a essas transformações e é isso que a gente vai aprender hoje. Vamos lá? Mudanças de estados físicos. Acompanhe no seu livro, tá? Qualquer coisa, só olhar aqui na tela e eu acompanho aqui no meu. Como você estudou, os materiais podem sofrer transformações físicas irreversíveis. As mudanças do estado físico são exemplos desse tipo de transformação. Antes de começarmos a estudar essas mudanças, vamos conhecer um pouco mais dos estados físicos da matéria. De maneira geral, os materiais podem se apresentar em 3 estados físicos: o sólido, o líquido e o gasoso. Agora nós vamos analisar esses estados físicos, veja a seguir. E aí nós temos 3 exemplos de onde nós encontramos esses estados físicos. O estado físico gasoso a gente encontra no ar atmosférico, né, que é o nome dado quando, por exemplo, nós temos a água ou uma poça de água na rua. Essa poça de água ela não seca do nada. Como é que ela seca? O fator dela secar é quando ela evapora através de um vapor de água, né? O sol bate nela, ou seja, essa poça de água, choveu hoje choveu. Amanhã, pode ser que se tiver um sol, de tardinha nós já tenhamos a rua seca, porque o sol, o calor da luz solar vai entrar em contato com essa poça, vai fazer ela evaporar e ela vai se transformar numa nuvem, que nada mais é do que um estado gasoso da água, né? Vamos dizer assim. E também temos exemplos caseiros, como, por exemplo, quando você ferve uma água, sai aquela fumacinha, né? Aquele vapor de água. Quando você toma banho, sai um vapor quente, né? Porque a água está muito quente, ela entrou em contato com o calor em todas essas situações. Quando a gente fala sobre o estado físico sólido, um exemplo da natureza seria aí, como temos nessa foto, um iceberg, né? O iceberg, ele nada mais é do que gelo, né? Ele é um gelo que é formado na água, né? E nós temos também o gelo, né? Ele é formado no mar. E nós temos também o gelo que é formado em casa. A gente enche um potinho de gelo e transforma ele em gelo, né? E aí temos aí o estado do sólido para o líquido quando ele derrete. E aí você me pergunta, tia, qual é o estado físico líquido? O que é isso? Nada mais é do que a água que nós temos nos rios, nos mares, nos lagos, nas cachoeiras. Também é a água que nós temos corrente na nossa casa, que usamos para tomar banho. Essa água é líquida, tá? Então, onde, tia, que eu encontro oficialmente os estados físicos da água na minha casa? Quando você ferve a água, você tem o vapor. Essa água fervida, ela está no estado líquido. E quando, por exemplo, eu coloco a água da torneira, do estado líquido, dentro de uma forma e coloco no congelador, ela vira gelo, tá bom? Agora, a página 197. A água pode sofrer transformações e, assim, mudar de um estado físico para o outro. Isso é possível, por exemplo, quando ela é aquecida ou resfriada. Vejam os exemplos a seguir. Agora, resumidamente, né, a tia vai direto ao ponto, porque assim é mais fácil. A tia vai falar o que acontece. Vamos ver aí cada situação. A primeira situação, nós temos uma chaleira. Ela está fervendo a água para a mãe fazer um chá. Uma chaleira é um tipo de panela que ferve água para se fazer chá, tá bom? E essa chaleira, ela está soltando uma fumacinha, que nada mais é do que o vapor de água. Ou seja, a água ela que está ali no estado líquido, né? Ela entra em contato com o calor e evapora. Logo, a mudança do estado, como está aqui, a mudança do estado físico líquido para o gasoso, nós chamamos de vaporização. Repita, Katia, vaporização. Ou seja, do estado líquido para o gasoso, nós temos a vaporização. Agora vamos ver a outra parte. Olha só. Tia, eu tenho ali um outro exemplo. Que outro exemplo? Vamos lá. Quando essa água vai do estado gasoso para o líquido, ou seja, ela sobe, vai para as nuvens, ou então ela encosta em alguma superfície e acaba
pesando, criando gotículas pesadas de água, ela acaba fazendo que vá do estado gasoso para o líquido, né? Ela acaba se transformando desse gasoso para o líquido, que acaba caindo, por exemplo, na natureza. Quando a gente tem do gasoso para o líquido, a gente tem a chuva, né? Então, como é que é o nome dessa mudança? Quando a mudança do estado físico gasoso para o líquido ocorre, nós chamamos de condensação. O que é a condensação? É a mudança do estado líquido do estado gasoso para o líquido, tá? Condensação do estado gasoso para o líquido. E aí nós vemos aí que o menino ele tem um copo de gelo. E nós temos aí nesse copo de gelo um pouco de água. Ou seja, esse gelo está derretendo. Ele está pensando assim: qual será o nome da mudança que eu dou quando a minha pedra de gelo, que está no estado físico sólido, e ele derrete e vai para o estado físico líquido, qual é o nome que eu dou? Fusão. Quando você vai do estado físico sólido para o líquido, nós damos o nome de fusão a essa transformação. Então você pensa assim: da pedrinha de gelo para a água que a gente bebe é a fusão. Agora vamos lá. Nós temos ali a mamãe que encheu, acabou de encher, ó, fresquinho da torneira com a água no estado físico líquido, tá bom? Acabou de encher ali da torneira um potinho, né, de gelo, de fazer gelo, e tá colocando lá no congelador. Ele vai entrar em contato com o resfriamento e vai endurecer, não é? Ou seja, ele vai do estado líquido para o sólido. E qual é o nome que a gente dá a essa mudança do líquido para o sólido? Nós chamamos de solidificação. Na minha opinião, é mais fácil. Você vê ali, o que é solidificação? Aí você já sabe que a água estava líquida e foi para sólida, né? Muito facinho. Então, a gente vai ver assim um resumo sobre o que a gente viu nessa página. Vaporização é do líquido para o gasoso. Condensação, do gasoso para o líquido. Fusão é do sólido para o líquido. E solidificação, do líquido para o sólido. Viu só como é que é fácil? Então, vamos continuar aqui. Agora a gente vai ver que as mudanças dos estados físicos, né, também ocorrem no nosso dia a dia com outros materiais. Vamos ver só. A mudança do estado físico dos materiais fazem parte do nosso dia a dia, seja nas residências ou nas indústrias. Na página anterior, você estudou as mudanças do estado físico da água. No entanto, outros materiais também mudam de estado físico. Como você pode ver, a vela, ela está acesa, ela está no estado sólido. E quando a gente liga a vela, ela começa a derreter, né? Ela começa a entrar no estado líquido, né? Aquele pastorzinho é líquido. Então, aí, a gente tem, ó, ao escorrer pela lateral da vela, parafina líquida se resfria e se torna sólida, né? Então, nós temos aí a todo momento, do sólido para o líquido, aí esfria, fica sólido de novo, aí derrete por causa do calor e assim vai, fica repetindo, né? O ferro extraído do ambiente na forma sólida, na indústria é aquecido, passando para o estado líquido para ser moldado ou utilizado na produção de outros materiais, como o aço, tá? Vamos aí para a página 100 e para 200 e 201, onde tem uma experiência. Se você quiser fazer essa experiência em casa, a tia super apoia, tá? É uma experiência sobre a transformação dos materiais para você poder observar. Você vai precisar de 2 copos plásticos transparentes, 2 sacos plásticos também transparentes, uma fita crepe, uma tesoura com as pontas arredondadas. Se você não tiver, pede ajuda de um responsável em casa para você poder fazer isso, tá bom? Vinagre, pede permissão à mamãe e papai para usar o vinagre e também usar tudo isso aqui, tá? Água, o giz escolar, que é aquele giz de escrever naquele quadro negro antigo, né, o verde, e uma lã de aço, que nada mais é do que o bombril, né? Se você tiver a permissão da sua mãe, do seu pai para poder fazer, pode fazer a experiência e manda a foto para a tia pelo WhatsApp da escola, que a tia vai adorar publicar essa experiência e dar super parabéns para você, tá? Vamos lá. Na página 202, a gente tem ali uns exercícios super fáceis para vocês poderem fazer.
E na 203 a gente tem um resumo de tudo que a gente aprendeu até agora, né? De todas as coisas que nós já vimos, ok? Até agora, que foi sobre as transformações químicas e físicas, que elas são reversíveis e algumas irreversíveis. Vimos as mudanças do estado físico, aonde nós encontramos a fusão, a solidificação, a vaporização e a condensação. E agora, na 204, a gente vai falar sobre a fabricação de produtos. A gente vai entrar aqui nesse assunto e entender um pouco. A gente vai falar sobre uma fabricação de produtos artesanais e sobre a fabricação de produtos que nós também temos nas indústrias, ok? Então, vamos lá. Abram na página 206, então. Página 206. Processos de fabricação dos produtos. Observe as imagens a seguir. Aí nós temos um carro feito de madeira, né? Bem esculpidozinho, muito bonito. Adoraria ter um desse. E um carrinho de controle remoto, que também é muito legal para a gente brincar. Esses brinquedos, eles são feitos do mesmo material? Não, né? Por quê? Um é feito de forma manual, ou seja, um é feito artesanalmente e o outro é feito industrialmente. Vamos ver aqui. 2. Identifique a letra da imagem a qual se refere as informações a seguir. Qual desses carrinhos ele é movido manualmente? Ou seja, ele precisa que a gente coloque a mão nele, mova, ou então bote uma cordinha e vá puxando com a mão. O de madeira, né? Letra A. Produzido pelo menos em parte por máquinas. Perdão. Letra B. Movido por pilhas ou baterias. Letra B. E produzido de forma manual, ou seja, não utilizou o uso de máquinas. Letra A. Como você observou acima, um determinado produto pode ser fabricado de diferentes materiais e apresentar diferentes características. O processo de fabricação de um produto também pode variar. Alguns produtos, como o carrinho de madeira da letra A, são produzidos artesanalmente. Outros, como o carrinho de controle remoto da B, são produzidos industrialmente. Você sabe quais são as principais diferenças entre o processo de fabricação artesanal e o industrial? É esse assunto que vamos estudar a partir de agora. Vamos lá, então. Ó, ali tem um mini dicionário onde diz manual, quer dizer que é feito à mão. 207. Produtos artesanais. Maior feira de artesanato no Nordeste aposta em faturar alto este ano. Em diversos locais do Brasil, como a Olinda, no estado de Pernambuco, são realizadas feiras de artesanato. Nesses locais, reúnem-se artesãos de diferentes regiões do Brasil e do mundo, como diferentes produtos artesanais, que que incluem enfeites, vestuários, utensílios, para os mais variados fins, entre tantos outros produtos. Algumas feiras artesanais movimentam a economia de uma região, sendo uma importante fonte de renda para muitos artesãos e uma vitrine de exposição de trabalhos de artesãos. Além disso, os produtos artesanais são uma importante forma de expressão cultural, pois as peças produzidas têm influência dos costumes e tradições locais. Muito interessante, né? Página 208. Mas, afinal, o que são produtos artesanais? De modo geral, os produtos artesanais são produzidos manualmente por um artesão. Para produzir essas peças, ele utiliza diferentes tipos de matéria-primas naturais, como a areia, a argila e partes de planta e de animais. Tem aí, ó, já tivemos aí vários exemplos, pelo que eu vi, 4, sobre tipos de materiais que utilizamos para fazer produtos artesanais. Olha aí o trabalho da Folha, hein? A argila é amplamente utilizada na confecção de artesanatos. É com ela que os artesãos, gente, eles criam aqueles vasinhos. Tem os vasos de planta que são feitos de argila, tá? É muito legal. Um dia você pode tentar trabalhar com argila, né? A argila, para você amolecer ela, você usa água e faz uns potinhos muito bonitos. É muito legal. A madeira também é utilizada por artesãos. Ela é esculpida ou entalhada em ferramentas variadas, como formões ou facas, né?
Partes de plantas, como sementes, cascas de árvores e palhas, ou partes de animais, como escamas de peixe e conchas, são as matérias-primas utilizadas por diversos artesãos. Técnicas como colagem, o traçado e a costura podem ser utilizadas para produzir as peças artesanais a partir desse material. Agora, a gente vai para a página 210, para a gente poder finalizar aqui. E na página 210, vocês vão ter aí uns exercícios para poder responder, né? Falando exatamente sobre a matéria que acabamos de ver, tá? Olha só, na letra C, vocês vão aí, ó, deixar como uma pesquisa, onde diz assim: o capim-dourado é conhecido como o ouro do Japalão. Faça uma pesquisa em livros e sites de internet para saber por que ele recebe esse título. Você vai fazer essa pesquisa e vai me dizer por que ele recebe esse nome. Ah, tia, tem que ter quantas linhas? Você pode ser bem objetivo, você só me diz, ele tem esse nome por causa disso. Pronto. Não precisa criar um texto gigante, tá bom? Não tem problema. Pode colocar ali, ser bem objetivo. No trabalho de casa, a tia passou uma pesquisa sobre produtos industrializados, né, de certas indústrias. Aí eu menciono várias indústrias. Isso também é uma pesquisa para nos preparar para a próxima aula de ciências, onde nós vamos falar sobre produtos industrializados. Então, a tia decidiu passar essa pesquisa para vocês entenderem um pouco mais. A tia, ela pede para eu colocar, citar exemplos de indústrias automobilísticas. O que eu tenho que fazer? Não é para você me dizer o que a indústria automobilística ela é. Você vai me dar 2 exemplos de produtos que são feitos lá. Por exemplo, na indústria automobilística, nós temos os meios de transporte. Se você quiser, você coloca 2 ou um exemplo. Já tem um aí, ó. Indústria automobilística, vocês têm como criação os meios de transporte, tá? E aí vocês olhem as outras. Tem a farmacêutica, a têxtil, tem uma outra também. E aí vocês colocam lá um exemplo, ou 2, se vocês quiserem 2, de cada produto feito, tá? O que a farmacêutica produz? Coloca lá. O que a automobilística produz? A gente acabou de falar, te deu uma dica. Meios de transporte, né? Então, eu te espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Vou parar aqui de transmitir. Então, quarto ano, um grande beijo, meus amores. Até a próxima aula. E tchau!